Bom, vamos dar continuidade ao que a gente estava falando sobre função quadrática. Agora vamos para o último tópico, que é a análise do gráfico. Essa análise é uma forma, assim, o que é essa análise? É a mesma que a gente fazia para a função do primeiro grau. A função ser positiva, negativa ou nula. Só que a forma de analisar é um pouco de, quase que isso, muito diferente, tá certo? Primeiro, a gente tem que ver o coeficiente A, tem que ver o valor do delta, tem várias coisas bem específicas, tá certo? Em primeiro lugar, para um delta positivo, a gente já sabe que o gráfico passa por duas raízes, né? Por dois valores de x. E aí, quando o A é positivo, com cavidade para cima. Observe que para a função ser positiva, é sempre o valor que está acima do eixo x. Então, nesse caso aqui, são todos os valores menores do que x1 e maiores do que x2. No segundo caso, é entre os valores de x1 e x2. Nós veremos isso na prática. Já quando o delta é zero, né, para que a função seja positiva, por exemplo, nesse caso aqui, né, seria qualquer valor para que ela seja positiva, qualquer valor aí, até porque não existe valor de x para ela, e aqui o negativo. E por último, o delta igual a zero. Quando o delta é igual a zero, você toca uma vez. Então, qualquer valor que não seja a raiz, nesse caso, nesse primeiro caso aqui, qualquer valor que não seja a raiz, vai dar uma função positiva. Já nesse de cá, qualquer valor que não seja a raiz vai dar uma função negativa. Vamos ver isso na prática, tá? Vou colocar aqui 3 exemplos para a gente fazer a análise do gráfico. Primeiro de tudo, a gente tem que ver a concavidade. O A aqui é maior do que zero, então a concavidade é voltada para cima. Isso é muito importante, tá? Essa concavidade, para você entender como montar o gráfico. Segundo ponto é fazer o zero da função. Então, igualar a zero, tirar a discriminante e achar as raízes. Achou as raízes? Monta o gráfico. Olha a importância da concavidade, certo? Então, onde é que fica a função positiva? Acima do eixo x, portanto, é aqui, ó. E a função negativa, abaixo. Então, fica nesse sentido aqui, ó, nessa partezinha aqui de baixo. Esses valores de x dão para a gente y negativos. Como é que eu represento isso na análise? Para a função de x ser zero, eu tenho as minhas raízes, né, os meus zeros da função. Para a função positiva, ou eu escolho um x menor do que 1, ou um x maior do que 2, certo? Para uma função menor do que zero, eu escolho um x entre 1 e 2. Por que eu boto menos aqui no meio? Porque, olha só, se ele quer uma função negativa, aqui são nossos valores de x, né? E é nesse espaço aqui que o y é negativo, porque está abaixo do eixo x. Está abaixo do eixo x, os valores de y são negativos. Então, todos esses valores de x aqui geram um y negativo. Quais são eles? Entre o número 1 e o 2. O 1 e o 2 não podem estar dentro desse jogo, né? Está negativo. A mesma coisa vale para o positivo. Daqui para cá, olha só como é que está a minha função. Positiva. Está acima do eixo x. Tá certo? A mesma análise para os outros dois, ó. Concavidade primeiro. Segundo, zeros da função. Observe que eu encontrei dois iguais, porque o delta é igual a zero. Se o delta é igual a zero, onde é que fica o gráfico? Ele toca uma única vez no x, tá certo? Olha a importância da concavidade de novo, para você não virar essa parábola para baixo, tá? E aqui? Aqui não tem como ter uma parte negativa, porque o gráfico não desce. O gráfico não está abaixo do y. Então, olha só, para a função ser igual a zero, o x tem que ser igual à raiz. Para a função ser maior do que zero, basta o x ser diferente da raiz, tá vendo? Qualquer valor maior do que 4 ou menor do que 4, portanto, diferente de 4, vai dar uma função positiva. E para uma função ser negativa, não vai existir nenhum valor de x que realmente deixe essa função negativa. Você pode testar qualquer um. Qualquer um que você quiser testar, você pode testar. Qualquer valor real de x, pode testar. A função não vai dar negativa, de jeito nenhum, tá? A terceira, mesma coisa, olha a concavidade, calcula o zero da função, observe delta negativo, tá certo? Como é que vai ficar o nosso gráfico? Primeiro assim. E aí, ó, a função é positiva, né, para qualquer valor de x. Qualquer valor de x que você colocar aqui, ela vai ser positiva, tá certo? Quando a gente fala com qualquer valor de x, nós não estamos falando que ela tem raiz ou não. Nós estamos escolhendo o valor de x para testar e realmente ver, ó, analisando o gráfico aqui, né?
qualquer valor de x vai dar função positiva. Agora, o que a gente não tem é análise de raízes. Você não tem uma análise de raiz, tá certo? Perceberam como é muito diferente da análise da equação do primeiro grau, da função do primeiro grau, certo? Então, gente, é isso. Espero que tenham entendido. E próximo assunto já muda comportamento, vamos para a geometria, tá certo? Qualquer dúvida, estamos na videoaula, na aula online. E também assistam às aulas da mídia de apoio, porque uma outra pessoa explicando o mesmo conteúdo, quem sabe com dicas diferentes, quem sabe de forma muito mais fácil de você entender. Tá ok? Até mais.